Em uma semana muito turbulenta que vivemos, ter notícia boa é algo raro. Especialmente nesse canal, a qual eu fiz várias matérias de notícias ruins. Mas hoje temos boas notícias. A notícia é que a gente cada vez mais estamos chegando ao fim dessa pandemia política. Mas antes de a gente continuar com o vídeo, quero fazer um convite para todos vocês que têm assistido diariamente os nossos vídeos. Se vocês não são inscritos no canal, eu lhe convido a todos a se inscreverem no canal. A maioria que estão assistindo os nossos vídeos, talvez seja pela primeira vez ou tem retornado diariamente, não são inscritos no nosso canal. E é muito importante que cada um de vocês se inscreva no canal, pois somente assim o YouTube vai cada vez mais recomendar o nosso canal para cada vez mais pessoas. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, toque o sininho de notificação. Ah, lembrando, aqui embaixo nas descrições tem o link de várias redes sociais a qual eu faço parte. Tem o Twitter, Instagram e também tem um Parler. Então, se vocês querem também me seguir lá, vocês serão muito bem-vindos. Na BBC Brasil, primeira matéria do dia. Brasil está relaxando medidas de isolamento, além do razoável, alerta cientista. Geralmente a imprensa sempre coloca especialista, cientista, nunca coloca o nome das pessoas. Mas vamos ver o que essa matéria vai falar. Matéria do Vinícius Lemos. Enquanto o Brasil enfrenta média diária de mais de 1.000 mortes por Covid-19, isso é meio relativo. Isso é meio relativo. Pretendo fazer um vídeo mostrando que os dados que estão dando para a gente não são os dados reais. Mas vamos dar um voto de confiança. Né? E tem suscetíveis recordes de novas infecções pelo novo coronavírus, diversas regiões flexibilizaram a quarentena. Cenas de bares, restaurantes lotados, praias cheias e lojas com muitos clientes se tornaram comum na última semana. A flexibilização do isolamento social no país não se restringe às cidades. Atualmente tem queda de casos de Covid-19. Ou seja, o jornalista Vinícius Lemos, ele acabou de entrar em contradição. Porque ele está falando que, entendeu, que só aumenta os casos, mas calma aí, está tendo uma redução de casos no Brasil. Né? Atualmente tem queda de casos de Covid-19. Apresenta números estáveis como São Paulo e Manaus. As duas cidades que, por incompetência dos governantes, tiveram um surto muito grande. Quem lembra, eu fiz um vídeo há uns 2 meses atrás, falando sobre os casos de corrupção do estado de Manaus, a qual o governador foi pego numa operação criminosa de superfaturar os respiradores, comprando de uma empresa que não tinha autorização para comprar esses produtos, e os produtos que vinham eram produtos não adequados para o combate ao coronavírus. Ou no estado de São Paulo, a qual o governador Dória, o queridinho da nossa imprensa, ele fez um acordo com uma empresa de fabricar EPIs, só que a empresa nunca sequer fabricou. Ao contrário, a empresa que ele fez o contrato sem licitação nenhuma é uma empresa que faz distribuidoras de livros. Depois que foi pego no flagrante, o dono da empresa falou, não, calma aí, mas a gente estava terceirizando o nosso serviço. Ué, se era para terceirizar, então por que não contratou uma empresa competente para isso? Mas
Isso nunca vai estar na imprensa, né? Ela também ocorre em municípios com crescimento de números de mortes e novas infecções pelo novo coronavírus, como as cidades do interior. Especialistas, olha só como é que começa a matéria. Alerta cientista. Não fala quem é o cientista. Especialistas. Também não fala quem são especialistas. Em todo mundo aponta o risco de flexibilização e o fato de que muitas pessoas podem pensar que a situação da pandemia está contornada. Ou seja, eles não querem que acabe a quarentena. Por quê? Porque a imprensa está ganhando dinheiro adoidado. Eles não colocam, especialistas do mundo inteiro. Ou que nem eu falei no vídeo de ontem, a nova palavra da imprensa agora é sem prova nenhuma, prova concreta. São as duas palavras, né? Os cientistas e os especialistas e prova concreta. São as palavras da imprensa nossa. Dessa forma, pode ter a falsa impressão de que a vida pode voltar a ser como era antes da propagação do SARS-CoV-2, o nome oficial do novo coronavírus. Mas é isso que a imprensa não quer. Aí você fala assim, pô, Oswaldo, mas você não falou que esse vídeo ia ser notícias boas? Sim, vai ser notícias muito boas. Mas a imprensa não quer que acaba. Por que no interior está tendo casos grandes de epidemia? Simples, porque não tem hospitais no interior. Eu estava tendo uma conversa hoje com um conhecido meu, e eu falei para ele, assim, o problema do Brasil é que o sistema do SUS, que foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, não foi o Lula que criou o SUS. Se todos os governantes, desde a época de 1998, tivesse construído pelo menos um hospital de referência no seu governo, um hospital de emergência e um posto de saúde para cada cidade, dependendo das proporções da cidade, hoje o Brasil nunca ia ter entrado em quarentena. Por quê? Porque, imagina, se todos os governantes, desde 98, mais de 30 anos, quase 30 anos, quase, se todos eles tivessem feito a sua parte, hoje a gente não ia precisar pagar por plano de saúde. Não ia precisar. Por quê? Porque o SUS por si só, de acordo com a lei, ela funciona. Se fosse de acordo com a lei. O problema é que eles não querem, há mais de 30 anos, não queriam que o SUS funcionasse. Por isso que tendência a ver que no interior do Brasil são os lugares que mais estão sofrendo agora. Por exemplo, onde eu moro, tem cidades de outros estados. Só que o governador da minha cidade decidiu falar para as pessoas que, contabilizar o número de mortes e de infectados também da cidade que não faz parte da minha cidade, faz parte do entorno da minha cidade. Vê a hipocrisia. Que aí fala que aí aumenta os números. Mas onde é que estavam os governadores desses outros estados? Bem longe, né? Durante tantos anos não fizeram nada. Cadê os prefeitos? Por que as prefeituras não fizeram as suas partes antes? Porque não dava voto. Promessas cumpridas não dá voto. Mas vamos sair um pouco da BBC e vamos mostrar um pouco de notícia boa para vocês, que nem eu falei no meu vídeo. Região Norte registra redução de 39% em novas mortes por Covid-19. Brasil também apresentou queda de 7% de número de óbitos entre as semanas epidemiológicas 30 e 31. Mas a medida diária ainda é considerada alta. Norte registrou a redução de 39% em novas mortes por Covid-19, de acordo com a informação divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quarta, dia 5. A queda no indicador foi observada entre as semanas epidemiológicas 30 e 31. A região também apresentou
retratação de 16% de novos casos da doença, sendo que o Pará e no Maranhão houve diminuição de 71% em cada estado. Mas de acordo com Vinícius Lemo, entendeu? É um alerta, não pode desbloquear. Sabe por que esses estados estão tendo uma redução? Simples, porque a Polícia Federal começou a fazer investigação de onde é que está indo o dinheiro público. Porque essas regiões que houve um surto, Pará, Amazonas, Maranhão, eram as regiões que os governantes deitavam e rolavam com dinheiro público e compravam tudo produto estragado. Aí depois que a Polícia Federal começou a botar o dedo na ferida, aí rapidamente veio todos os equipamentos que precisava, começou a tratar os pacientes e pum, começou a reduzir o número de infectados, começou a reduzir o número de mortes. Ah, não, mas isso significa que a quarentena funcionou? Não, não significa que a quarentena funcionou. Significa que, entendeu, que se eles tivessem interessado a tratar a saúde das pessoas, a gente ia ficar de 60, 70, 80 dias nessa quarentena interna. Ao contrário, nos primeiros 15 dias já teria resolvido tudo. E hoje a gente já está tendo tudo voltando à normalidade. E eu não ia ter esse surto que a gente está vivendo hoje. Mas isso não é interesse dos políticos. O interesse político é quanto pior, melhor. No Tocantins, entretanto, a pasta identificou um crescimento de 19%. Será por quê? Após um período de estabilidade dentro da margem de 5%. O Brasil registrou uma queda de 7% de números de novas mortes. A média diária, no entanto, ainda é considerada alta pelo secretário da Vigilância em Saúde, Arnaldo Mendes. Nas últimas 4, 5 semanas, por conta da sazonal, você tem as regiões norte e nordeste com uma redução em que a cada semana tem demonstração de redução em relação a hospitalizações e aos óbitos. Enquanto nas regiões sul, você tem um certo crescimento, explicou o secretário. Lógico, porque o sul está frio, está inverno. E não é necessariamente por coronavírus que está tendo aumento. Vou fazer um vídeo em breve para vocês, mostrando que o ano passado, as pessoas que morreram por infecção respiratória, estava exatamente o mesmo número, ou até mais, do que coronavírus, no mesmo período. Será por quê? Será por quê? Não houve quarentena, não houve o desespero, o pânico, o surto que nem a imprensa fala. Simples. Porque é uma doença que todo ano acontece. Doenças respiratórias, todo ano tem aqui no Brasil. Agora a gente tem coronavírus. Será que agora todo ano, chegar no inverno, vai ter que fazer quarentena? Não. Ah, mas não tem vacina. Pois é, só que a vacina ela não cura. A vacina ela te dá o mínimo para você enfrentar a doença. Mas vamos lá para o UOL. Vamos ver o que a UOL, a famosa UOL, fala. Morte por Covid cai em 10 estados e tem alta em 8. Veja a situação no país. 10 estados apresentam desaceleração na média móvel de mortes por Covid-19. Nessa quarta, dia 5, enquanto 8 apresentaram alta, conforme dados levantados pelo consórcio da imprensa, que eu falei, o consórcio da morte, porque eles estão usando dados que não são dados oficiais. Ah, mas o presidente da República... O presidente da República, ele decidiu alterar os dados. Em vez de focar no número de morte, ele está querendo focar o número de pessoas que foram tratadas e curadas. O Brasil ultrapassou entre o primeiro país do mundo de número de pessoas que foram curadas por coronavírus. Aí, de acordo com o consórcio, eles dão esses números. Menos 26% no norte, centro-oeste mais 9%, nordeste menos 13%, sudoeste menos 1%, enfim, sul mais 27%. Aí vem
uma coisa que eu acho engraçada. Que, de acordo com o consórcio da morte, eu vou continuar chamando esse consórcio da morte, porque todos os números que eles estão utilizando são números que não foram verificados, não tem como comprovar esses números deles. Ao contrário, você pode pegar os números que seriam os números assim mais adequados para ser utilizado, é o que vem do Ministério da Saúde. Agora, se os números deles fossem números iguais ao do Ministério da Saúde, aí beleza, tem uma comparação bacana. Mas como o consórcio, né, da imprensa quer ganhar dinheiro com as mortes dos outros, aí eles sempre vão aumentar, sempre vão aumentar. Eles dão esse mapa aqui para vocês, mostrando que a região que tá no sul, sudeste, toda a região que está em vermelha aumentou os casos. Só que todas essas regiões que estão alegando que aumentaram os casos, eles não entram em detalhes em que cidade, que estados, quais são os lugares que aumentaram. Eles estão falando assim, sempre falando, não, tá acelerado. Né? Mas isso é uma coisa de criticar para um outro dia. Inclusive, esse é o gráfico que eles apresentam para as pessoas. Quem vê um gráfico desse não vai entender bulufs. Mas, pelo que a gente está averiguando, os casos reais no Brasil têm reduzido diariamente. E os casos de morte têm reduzido diariamente. Mas para não ficar falando mal da imprensa e o tempo todo, vamos falar umas outras notícias boas. Boa para quem? Boa para o nosso bolso. A taxa Selic cai para 2% ao ano, a menor da história, com novo corte de 0,25 pontos percentuais. Oswaldo, o que isso tem a ver com coronavírus? O que tem a ver com infecção? O que tem a ver com tudo isso? Simples. Com a redução, com a taxa Selic menor, o poder de compra aumenta. A gente está na quarentena ainda. Tem muita gente que perdeu emprego. Muita gente está passando fome. Mesmo com a ajuda do auxílio emergencial, muitas pessoas estão passando muita dificuldade. Especialmente que nesses últimos dias houve estudos falando que aumentou o número de pessoas que estão com dívidas e que não tem como pagar. Inclusive, teve alguns governadores que estavam começando a debater em aumentar os impostos. Porque houve uma queda do dinheiro na entrada do nosso caixa. Lógico, você deixando todo mundo trancado em definitivo. E os empresários simplesmente vão parar de pagar os impostos. Já que vocês quiseram prender eles, né, por querer trabalhar, como eu falo sempre, quem sustenta o Brasil é os empresários, é os trabalhadores, é o povo do CLT, os empregados e os empresários, eles que sustentam o Brasil. Não é a imprensa, os artistas globais, que nem muitas vezes a gente está percebendo que o povo não está nem aí para esses artistas. Não é mais o servidor público que... Engraçado, eles sempre, quando eles falam que são servidor público, eles sempre levantam o peito falando, eu sou servidor público. Não, não é. Eu fiz um vídeo de ontem, achando uma hipocrisia que os Correios querem entrar de greve. Quer aumentar o seu salário, enquanto várias empresas tradicionais no Brasil estão fechando as portas para sempre. E cada vez mais aumenta o número de desempregados no Brasil. E o número de pessoas que estão com dívidas. De acordo com alguns estudos mais recentes, são quase 11 milhões de desempregados. Então, a redução da taxa Selic a 2%, ela é, sim, de uma certa maneira, um alívio para o nosso poder de compra. Mas a gente sabe que os governadores vão fazer o quê? Vão aumentar o ICMS.
que é o imposto estadual. Esse é o imposto que impede que os produtos fiquem mais baratos no Brasil. Esse é o imposto que impede que a gasolina fique mais barata no Brasil. Mas vai diminuir o imposto sobre o cartão de crédito. Vai diminuir o imposto sobre a questão das dívidas, que infelizmente o cheque especial e dívidas, elas estão linkadas à taxa Selic. Mas eu não sou economista e nem quero ser. Estou aqui dando a minha opinião sobre essa notícia. Eu quero agradecer a vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal e têm gostado do nosso conteúdo que a gente tem trazido para vocês diariamente, se inscreva no nosso canal, para você não perder nenhum vídeo nosso. Pois somente com a ajuda de vocês que o nosso canal vai cada vez mais ficar grande. Espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e até amanhã, gente.